Gurizada, o negócio é o seguinte, vitória importante do Inter na noite desta quarta-feira em Florianópolis, 1-0 sobre o Corinthians, aliviando o ambiente de tensão e empurrando para o lado a pressão que havia sobre o técnico Eduardo Cudê, devolvendo também a tranquilidade no trabalho da comissão técnica às vésperas do Grenal, do próximo sábado, no Couto Pereira. Neste vídeo eu te conto a história de Inter 1, Corinthians 0. O Inter volta à primeira página da tabela do Campeonato Brasileiro e o meu vídeo é em nome da Mais Ágil. A Mais Ágil é a empresa que tem toda a expertise para que vocês possam antecipar uma boa fatia, um bom pedaço do FGTS. É isso mesmo. O governo federal permite o saque antecipado do fundo de garantia pelo período de até 10 anos. Grana rápida, grana boa na tua conta e de forma muito simples. Há regras para isso. Quem conhece é a Mais Ágil. Vai no link que eu coloquei aqui embaixo, no primeiro comentário. Ali tem os comentários, vai no primeiro, tem um linkzinho, clicou, já sai falando no WhatsApp com a equipe da Mais Ágil e todos vocês perceberão como é simples, rápido e fácil para antecipar uma década, 10 anos do fundo de garantia. Em nome de Mais Ágil, repito a informação, o link está no primeiro comentário, roda a vinheta e a seguir uma vitória do Internacional importante às vésperas do Clássico. O Inter bateu o Corinthians no Scarpelli por 1-0. E este jogo contra o Corinthians no Orlando Scarpelli, ele foi cercado de um ambiente de tensão e uma boa pressão, especialmente por parte da torcida colorada, que anda desconfiada do trabalho do técnico Eduardo Cudê. A desconfiança vem da eliminação no Campeonato Gaúcho para o Juventude nas semifinais, de uma Sul-Americana muito ruim, que o Inter conquistou a vaga apenas à repescagem. Aí o Inter, nas duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, empatou com o São Paulo e perdeu para o lanterna do campeonato, o Vitória. Por isso, um bom resultado, uma boa atuação contra o Corinthians era tão importante, mas o Inter jogou contra o Corinthians e se sabia, teria um olhar muito provavelmente no Grenal. Mas o Cudê surpreendeu e poupou o único jogador que entrou na metade do segundo tempo, Arangues. Ele já tem os desfalques dos jogadores na Copa América, o Alan Patrick, se sabe, está apenas concentrado para agilizar a sua recuperação, é dúvida e tem poucas chances de jogar inclusive o Clássico, nem era dúvida para o jogo de hoje. O René foi por controle e excesso de jogos e o Thiago Maia por uma lesão no tornozelo. Assim, por escolha do treinador, tão somente Arangues, porque ele colocou o Rômulo como cabeça de área ao lado do Bruno Henrique, Wanderson pela esquerda desta vez, Wesley pela direita, na frente Johan e Alário, no seu mesmo esquema tático, preservado mesmo por escolha do treinador, apenas Arangues. E o Inter fez um bom primeiro tempo contra um Corinthians que vive um momento muito turbulento, tanto dentro quanto fora de campo. O Inter jogou o primeiro tempo mais que o Corinthians e por um detalhe a 13 minutos com o Alário já não estava fazendo 1-0, detalhe, um impedimento por uma fração de centímetros, o gol foi anulado pelo VAR. Mas a 41 minutos, Wesley da direita, entrando em diagonal, um canhotaço, um chute no ângulo com a perna esquerda, surpreendeu ao goleiro corintiano, o Matheus Donelli, que não joga 1 ano e 11 meses, né? Era o regra 3 até então, se viu titular e fez uma partida interessante, não falhou. No gol, o Wesley, o melhor jogador do Inter na temporada, titular absoluto, fez o gol que seria o gol da vitória. O Inter foi melhor que o Corinthians no primeiro tempo, embora não tenha transformado isso em grandes oportunidades, mas também não sofreu. Bom, veio o segundo tempo, o Inter deu 2 passos para trás, passos perigosos, e o Inter fez um segundo tempo para se defender. O Inter fez um segundo tempo defensivo, deixou o Corinthians muito confortável para a troca de bolas na linha intermediária ofensiva. O Corinthians foi tendo escanteios, foi tendo faltas laterais, foi chegando com perigo. Os zagueiros do Inter se saíram bem, também o Fabrício, o goleiro, soube sair por cima. O Inter foi administrando. A 23 minutos, o Cudê colocou o Arangues no lugar de Johan, e aí ele foi fechando ainda mais o meio-campo. Aos 32 colocou o Hugo Malo, colocou o Luca Drummond, tirou o Alário, tirou o Wesley, fez
o Internacional montar um ferrolho no seu meio-campo, trancando a posse de bola do Corinthians por ali, e o Inter foi se segurando e até com um pouco mais de capricho teve pelo menos 2 contra-ataques em que poderia definir a vitória. Ao final, o Inter bateu o Corinthians, empurrou o Corinthians na crise, estou abrindo inclusive aqui a tabela do Campeonato Brasileiro, né? O Corinthians foi para dentro do Z4, é o 17º, o Grêmio é 18º, o Grêmio caiu uma posição com a derrota para o Fortaleza, combinada com a vitória, surpreendente vitória do Criciúma fora de casa contra o Goianense. O Inter é o 9º colocado, né? Melhorou o aproveitamento, foi para 58%, né? 8 jogos, 14 pontos, campanha do Inter é de 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. O Inter está 6 pontos atrás do líder, que é o Botafogo, que tropeçou, que empatou com o Atlético Paranaense, mas o Flamengo joga amanhã contra o Bahia, no Rio de Janeiro, no Maracanã, e pode assumir a liderança. Iria o Flamengo de 18 para 21 pontos. O Inter pode perder posição, por exemplo, o Atlético Mineiro, que encara o Vitória no Barradão, né? E o Inter pode cair uma posição. Estou vendo aqui o Palmeiras, não, o Palmeiras já está com a vitória sobre o Atlético, a goleada já está na 5ª colocação. O Palmeiras vai jogar também amanhã contra o Bragantino. O Bragantino já está na frente do Internacional, portanto o Inter poderia perder uma posição para o Atlético Mineiro. O Inter volta à primeira página, uma vitória importante às vésperas do Grenal, porque esta vitória do Inter alivia a tensão, gera de novo um clima de maior tranquilidade, diminui a pressão em cima do trabalho de Eduardo Cudê, e gera um ambiente favorável para um clássico Grenal que se mostrará muito pegado, o Grêmio dentro do Z4. Bom, vamos para a cotação. O goleiro Fabrício foi bem nas intervenções, não chegou a fazer uma grande defesa, mas foi muito seguro mais uma vez. Nota 6, Bustos 6, Igor Gomes 7, Fernando como quarto zagueiro, nota 7, Robert Renan 6, cresceu inclusive o Robert Renan no final da partida. Rômulo, nota 6, Bruno Henrique 7, Wanderson 7, Wesley o melhor em campo, nota 8, Johan 6, Alário 6. Entraram Bruno Gomes aos 39, nota 6, Mercado aos 39, nota 6, Hugo Malo aos 32, nota 5, Arangues aos 23, nota 6. O Inter promoveu a estreia de um garoto de 20 anos, o centroavante Luca Drummond, entrou aos 32, mas o Inter naquele momento já tinha praticamente não querer mais atacar, abriu mão de atacar, nota 5 para o garoto Luca Drummond. Para Eduardo Cudê, uma vitória importante, 3 pontos preciosos contra um inimigo tradicional do Inter, nota 7. Agora, uma ponderação, é difícil ganhar do Corinthians, né? O árbitro Wagner Magalhães foi bordando a grande área do Inter de faltinhas laterais, deu incompreensíveis, na minha opinião, quase 10 minutos de acréscimo, 9:30, lá 8, ele botou mais 1 minuto, aí deu mais 30 segundos. É uma dificuldade para ganhar do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Agora que o Corinthians está no Z4, vai ser mais difícil ainda. Bom, o meu vídeo é em nome da Mais Ágil. A Mais Ágil é a empresa que te dá todo o caminho para que tu consigas antecipar um bom pedaço, 10 anos, do teu fundo de garantia. Há regras para isso, mas o governo federal permite o saque. Quem conhece as regras, a Mais Ágil. Vai no link que eu coloquei aqui embaixo no primeiro comentário, clica ali e sai falando no WhatsApp com o timaço da Mais Ágil e todos vocês perceberão como não tem complicação para antecipar 10 anos do fundo de garantia. Mais Ágil, link no primeiro comentário. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.